tarde para você, 1h02 agora, programa Olhares começando nessa terça-feira, dia 23 de agosto, dia de começarmos, gente, o nosso tema da semana. Essa semana escolhemos falar sobre a relação entre bichinhos de estimação e os seres humanos. Uma recente pesquisa mostrou que os lares brasileiros já têm mais pets do que crianças. É o nosso tema da semana, tenho certeza que você vai adorar. Hoje nós estamos recebendo também 3 candidatas ao título Miss Santa Catarina. Tá chegando a hora do grande concurso, vamos saber aí como é que tá a expectativa com elas. Deixa eu dar as boas-vindas primeiramente para Letícia Angelino, Miss Itajaí. Tudo bom, Letícia? Um prazer te receber. Prazer é meu. Letícia tem 1,70 m, 21 anos, 56 quilos. Podemos sentar para a gente conversar um pouquinho. Letícia é estudante de engenharia de produção. Fala um pouquinho aí da sua meta profissional. Então, eu quero me formar daqui a 5 anos, né? Já estou no 3º período, mas sempre demora um pouquinho, que eu estou fazendo em poucas matérias. Mas é uma área que eu gosto e eu pretendo me formar e trabalhar na área. Bacana. Você já tinha participado de concursos de beleza antes? Sim, eu já participei de outros concursos de Miss, inclusive esse ano, para o Miss Santa Catarina. Isso agrega, né? Porque não tem a ver de estar mais segura na hora ali do desfile. O que agrega para você já? Sim, no caso para mim, quando eu participei agora do Miss Itajaí, foi totalmente diferente. A experiência contou bastante. Eu fui mais segura, foi tudo melhor, assim, eu estava mais tranquila, foi muito bom. Qual a mudança na sua vida depois que recebeu aí a faixa e a coroa? Olha, muitas coisas já mudaram, muitas portas se abriram, a gente cria uma visibilidade maior na nossa cidade, né? As pessoas te cumprimentam na rua, te parabenizam, é muito legal. Bateu muita selfie já com as pessoas? Bastante. O pessoal adora tirar uma foto com a Miss, né? Eles pedem. Não tem jeito, né? E a expectativa para o concurso, amanhã vocês já se encontram todas num hotel em Balneário Camboriú, ficam confinadas lá para o grande dia. Como é que tá a expectativa? Então, por enquanto eu estou calma ainda. Na verdade, na hora pode ser que fique um pouquinho mais nervoso, começam as provas, né? Mas eu acredito que seja bem tranquilo, são 3 dias. O que vale a experiência, conviver com as meninas, conhecer elas, depois as amizades que ficam. Não importa a vencedora, o importante assim, é as amizades e a experiência que a gente tem. Muitas candidatas têm falado nisso, assim, a experiência, claro que é válida, e a interação que existe nos bastidores, a gente não fica sabendo, a gente sabe que tem muitos passeios, jantares, almoços, mas nascem grandes amizades mesmo, né, Letícia? Sim, como eu já participei de outro concurso também, recentemente, então a gente se fala ainda, eu e as meninas, cria uma amizade muito legal, acho que isso é a melhor parte do concurso. Rivalidade acontece, assim, como é que é essa questão? Depende das candidatas, né? Tem algumas que já vão assim pra não conversar, pra ganhar mesmo. Mas eu sou bem tranquila quanto a isso, eu gosto de fazer muita amizade, sou bem alegre, gosto de botar pra cima, uma ajuda a outra, eu acho que isso é o mais importante. Claro, depende do temperamento de cada uma, né? E uma pergunta também que eu faço para todas as candidatas é a mudança do perfil do concurso nos últimos anos. É muito mais do que uma moça bonita na passarela. O que você acha? Sim, hoje os concursos não é só mais beleza, né? Ele conta muito mais, elegância, o quanto a candidata está engajada em projetos sociais. No Miss Itajaí nós participamos, teve o Miss Solidariedade. Então é uma transformação boa que aconteceu, que vale muito mais do que a beleza, né? Para ser uma Miss, isso é muito legal. Tá ok, quero agradecer muito a tua presença. Eu que agradeço, muito obrigada a todos. Vamos acompanhar no sábado, né? Vai ser em Balneário Camboriú? A final será em Itajaí. Ah, em Itajaí isso, mesmo. Itajaí, isso, no Mariás. No Mariás, isso, eu me confundi. Em Itajaí, na sua cidade. Isso. Tá bom, obrigada, Letícia. Eu que Sucesso agradeço. pra você em nome de toda a equipe aqui, muito tá? Obrigada. Uma notícia bem interessante agora para você. Preste atenção nesse método que a Tailândia está utilizando para combater o desmatamento. Aviões que antes eram usados para atirar minas terrestres no solo, agora são instrumentos para bombardear o país com sementes. Olha que bacana, a iniciativa
pretende ser uma forma de reflorestar uma reserva natural o mais rápido possível. O método foi desenvolvido pelo piloto Jack Walters na Força Aérea Britânica. No entanto, seu primeiro uso foi registrado em 1930 para recuperar áreas florestais que haviam sofrido com incêndios no Havaí. A expectativa é de que as plantas cresçam em apenas um ano, renovando o verde do local. A taxa de sucesso de plantações realizadas dessa forma é de 70%. Agora nós vamos conhecer a Luana Grunesch, é isso? Grunesch. Luana Grunesch, Miss Balneário Camboriú. Seja muito bem-vinda ao programa Olhares. Boa tarde, obrigada. Boa tarde também. A Luana tem 19 anos, recém-feitos, né, Luana? Isso, semana passada. Semana passada. Estudante de nutrição, 1,74 m, pesa 50 quilos e representa a bela cidade de Balneário Camboriú. Vamos sentar para a gente conversar um pouquinho. As perguntas vão ser parecidas com as que eu fiz para a Letícia. Queria saber como é que está a sua cabeça, a sua expectativa agora, reta final, o concurso é sábado. Então, eu tô muito calma. Parece que nem vou participar de um concurso sábado. A minha cabeça eu tô tentando manter muito tranquila, como eu fiz no Balneário Camboriú. Manter ela na calma. Também por causa da correria, nem dá tempo de eu parar pra pensar. E a minha expectativa é que vai ser uma experiência muito boa, com grandes amizades, que eu vou levar pra vida inteira, porque todo mundo que está participando já é uma vencedora só por estar participando do Miss Santa Catarina. Então, a minha expectativa é essa, levar tudo na tranquilidade e aproveitar o máximo que eu posso. Essa sua tranquilidade é da sua personalidade ou você já participou de outros concursos? Da onde vem essa? É da minha personalidade mesmo. Uma Luana mais zen, assim, Nunca participei de outro concurso, foi o primeiro. Só que eu sou muito calma desde pequena, nunca tive esse problema. Até porque é uma coisa que vocês gostam e sonhavam. Então é a realização de um sonho, né? Não tem por que tá tão nervosa, né? É verdade, é algo que eu quis sempre. Então eu tenho que aproveitar e levar pra vencer. O que mudou na sua vida depois da faixa? Eu cresci muito, eu abri muito a minha mente e veio muitas oportunidades também pra mim com a minha carreira de modelo e foi mais abrir a mente mesmo. Amadurecimento também? Amadureci mais, porque ela tá participando de um concurso. Você como estudante de nutrição, dá para conciliar essa questão de estudos e cuidados com a beleza? Como é que é a sua rotina na preparação, cuidados com o corpo, com a pele? Dá, porque eu estudo de manhã, aí à tarde eu tenho o tempo todo livre pra cuidar da minha alimentação. Eu cuido de manhã na aula também, eu levo todas as minhas comidas pra ficar regrada e não deixar passar. E com o corpo eu tenho tempo, como começou agora a faculdade de novo, então eu não tenho muito que ficar me preocupando com provas, essas coisas. Daí eu me preocupo mais com o meu corpo, a minha alimentação. E ser aluna de nutrição deve ajudar, né? Você é a sua própria nutricionista. É verdade. Ajuda, né? E eu perguntei para a Letícia, eu vou perguntar para você também. Essa questão da mudança do padrão de concursos de beleza, qual que é a sua opinião sobre os concursos hoje? Eu acho que ser Miss ou qualquer coisa não é apenas beleza. É tu ter atitude, simpatia e ser o que você é por dentro e não o que você não é. Por exemplo, as pessoas hoje em dia gostam de você pelo que você é. Então, mais atitude tá valendo e não só a beleza. Eu acho que tem essa mudança, assim, o mundo caminha para mais autenticidade, né? E isso é perceptível, a gente percebe, claro que sim. E a torcida é um dos destaques dessa festa, eu já tive a oportunidade de participar de várias. A torcida é um destaque, a parte tem até um troféu, né, para melhor torcida. Como é que tá essa questão para você? Vai muita gente? Meus familiares que estão me acompanhando e fazendo a torcida para mim. Tem algumas pessoas que não vão, mas vão assistir pela TV e fazer a torcida em casa, que já tá valendo mais que tudo.
Mas é mais meus familiares, assim, minha mãe, minha avó, meu namorado. Todo mundo orgulhoso. Todo mundo orgulhoso. Tá bom, quero agradecer muito a sua presença Obrigada. aqui. Desejar sucesso para você, uma noite muito especial. Muito lá. obrigada, também Obrigada agradeço. Também. Obrigada a você que está acompanhando o programa Olhares. A gente vai fazer uma rápida pausa. Depois do intervalo nós vamos conhecer a Miss Camboriú, que também está aqui com a gente. E entraremos no nosso tema, que é o mundo pet, os bichinhos de estimação e a relação com seus donos. Até já. 1h13, estamos de volta para conhecer mais uma Miss aí que está na expectativa para esse grande concurso que vai acontecer no sábado em Itajaí, no Mariás. É a vez da Beatriz. Beatriz, seja bem-vinda. Tem que ficar na ponta do pé para cumprimentar a Beatriz. Hoje é dia de eu me sentir baixinha aqui no estúdio. Tudo bem? Tudo certo. Beatriz tem 1,85 m, mas está usando um salto quanto aí? 15. Gente... 2 metros, né? 2 metros básico, né, Beatriz? Beatriz pesa 69 quilos, tem 21 anos, está cursando estética. Vamos sentar um pouquinho, fique à vontade. Conta pra gente como é que tá a expectativa aí, faltando poucos dias para o grande concurso. Boa tarde, Maria. Boa tarde a todos os telespectadores. Então, a expectativa tá grande. Como eu moro em Tuporanga e vim morar pra cá faz 1 ano e meio em Camboriú, então os familiares de lá e o pessoal, os amigos de Tuporanga e daqui de Camboriú estão todos assim bem esperando assim essa grande oportunidade, o grande concurso, né? Imagino, mobiliza toda uma torcida mesmo, né? Mobiliza dois municípios, né? Você nasceu em Tuporanga, o que te trouxe para morar em Camboriú? Os estudos. Veio estudar. Sim, é um grande sonho a graduação de estética, assim, sempre foi um objetivo meu, tá fazendo uma graduação e me encantei por estética e só tinha aqui em Camboriú, em Balneário, e eu vim atrás desse objetivo, desse meu sonho. O que você mais gosta nesse mercado de estética, de beleza? O que eu mais gosto é assim, a satisfação do cliente, sabe? Dele tá se sentindo à vontade, tá indo procurando um tratamento de beleza, sair da clínica se sentindo bem, se sentindo sem o estresse do dia a dia. Isso é muito gratificante para o profissional. Trabalha muito com a questão da valorização da autoestima, né? Isso, trabalha totalmente. Totalmente, trabalha assim... A semana toda é tão corrida e tão estressante. Chega ali no sábado, numa sexta-feira à noite, eles querem uma massagem, nem que seja uma relaxante, querem se sentir bem, as mulheres mais belas, né? Então, trabalha muito isso neles. O que você já aprendeu nos cursos? O que você já aprendeu que aplica em você, na questão de estética? A estética, então. A gente aprendeu já a maquiagem. Você que faz a sua? Sim, geralmente sim. Hoje a gente foi num salão de beleza, né? Pra vir na televisão. Tá. Mas geralmente se vira aquela história. E agora a gente está aprendendo a questão dos tratamentos faciais, corporais também já teve, drenagem linfática, modeladora, como é que funcionam os aparelhos estéticos, né? Isso a gente está tendo esse semestre. Beatriz, conta como é que está a expectativa. Sábado é o grande concurso, tá chegando a hora. Tá chegando a hora. Então, ainda não deu para sentir o nervosismo, aquela ansiedade, mas, assim, eu acho que tá chegando amanhã conhecendo as meninas, então acho que vai ter um entrosamento legal. E pela correria não deu para sentir o nervosismo e aquela ansiedade total, sabe? Então acho que vai estar caindo a ficha no sábado mesmo. Chegou o dia. Chegou o dia. A partir de que horas vocês se encontram amanhã todas? A partir da 1h da tarde. Tem que se apresentar. Tem que estar até no máximo 1h da tarde no hotel. E aí começa, eu sei que a agenda é super apertada, tem um monte de coisa pra você. Tem um monte de afazeres. Já amanhã tem fotos, tem desfile, à noite a gente vai sair pra jantar, vai na UDS. Tem bastante coisa. Então vai passar super rápido. Antes de encerrar, a pergunta que eu faço para todas as candidatas, a sua opinião sobre os concursos atuais de beleza que valorizam além da estética feminina, além da beleza feminina. Então, eu acho que o ponto principal, além de beleza, carisma, simpatia, é a pessoa ter o caráter. A menina ter bastante caráter, ter a simplicidade.
porque, assim, o caráter define uma pessoa, define o ser humano. E hoje em dia é tão raro encontrar uma pessoa de caráter que se torna um ponto essencial para a humanidade. Então começa por aí, na sua opinião, a Com valorização certeza. das pessoas. Com certeza. Tá bom. Quero agradecer muito sua presença. Obrigada. Obrigada, Beatriz. Sucesso. Obrigada. E com a Beatriz a gente encerra aqui a série de entrevistas que nós estamos fazendo no programa Olhares, mostrando para você todas as belas candidatas a Miss Santa Catarina 2016. Acredito que já tem gente em casa com as apostas. O pessoal adora fazer isso. Adora. Eu acho que essa. O pessoal já teve tempo aí de escolher as favoritas pro concurso. Sábado, dia 27, no Mariás, em Itajaí. Obrigada mais uma vez e sucesso, tá? Obrigada. Agora a gente vai entrar no nosso tema, gente, o tema da semana, que são os bichinhos de estimação e os seus donos, seus tutores, os seres humanos. A gente convidou a psicóloga Letícia Del Piso. Um prazer tê-la aqui, tudo bem? Imagina, um prazer ter você aqui. Quando a gente fala nessa relação do ser humano com o seu bichinho de estimação, a gente sabe que tem alguns exageros, mas como é que a gente pode limitar isso? Existe um limite? Até que ponto eu posso ir com o meu cachorrinho, com o meu gatinho, enfim, com o meu bichinho de estimação? Como medir isso? Eu acho que à medida que impede a gente de fazer determinadas coisas, né? Tipo, existem pessoas que não saem de casa para não deixar o bichinho sozinho, né? Existem pessoas que não viajam, né? Então, assim, à medida que impede de ter uma rotina, de ter a sua vida, eu acho que isso é alguma coisa que a gente vê como um exagero, né? Um gasto excessivo, né? A gente também vê a parte terapêutica, né? Que tem a questão de ter companhia, com algumas pessoas que têm obesidade, os médicos recomendam que tenha um cachorro para levar para passear, que isso ajuda a fazer uma atividade física. Então tem as partes terapêuticas, digamos. Tem Mas o lado bom, né? tem um lado bom, né? Algumas vezes a gente recomenda, quem tem depressão, por exemplo, a gente recomenda que tenha um pet e tal, que tenha companhia. Mas o que a gente tem visto é que as pessoas, elas têm se perdido às vezes na relação com os bichinhos, né? Temos hoje o hotel para deixar o bichinho se quiser ir viajar. Então não precisa impedir de ter uma rotina de vida, impedir de ter um lazer, impedir de, sei lá, ir a um supermercado que não quer deixar o bichinho sozinho em casa, né? Então, assim, o que a gente vê é quando as rotinas começam a ser atrapalhadas, ou pessoas que têm excessos de bicho em casa e aí a vigilância sanitária vai em cima, né? São pessoas que são mais a questão de acumuladores mesmo. assim. Isso, e aí começa a ter um problema de higiene, né? Eu já ouvi algumas histórias da vigilância sanitária em cima, multar, pedir para construir uma estrutura apropriada. Não é que você não possa adotar, né, os bichos e você não possa querer cuidar, mas você tem que ter determinados cuidados, né? Determinados limites, como a gente falou. Crianças, vale a pena ter um bichinho de estimação? Eu sei que muita gente diz que é extremamente positivo para ensinar essas noções de cuidados, de carinho, de afeto. Sim, eu vejo pais reclamando quando dão, porque eles vão para ter a responsabilidade de levar para passear, de limpar, né, de levar no pet para tomar banho. E algumas vezes são os pais que têm que assumir essas responsabilidades. Ou né? então a criança faz na primeira semana, né? Ah, tá, mãe, eu vou trocar água, eu vou trocar ração na primeira semana, depois esquece. Sim, porque é uma coisa de... como qualquer tarefa de casa, né? A hora que você vai dizer pra criança, sei lá, tirar o lixo e tal. É uma coisa que educação às vezes é chata, você tem que ficar repetindo. Então eles gostam do bichinho pra brincar, mas a hora que vem a responsabilidade, mas eu penso que é interessante. Eu vejo que as crianças precisam se responsabilizar. E você ter que cuidar de outro, e aí entra mesmo na própria questão da depressão, o fato de eu ter que me deslocar da minha dor para eu prestar atenção que alguém está necessitando de mim, faz com que melhore minha autoestima à medida que eu tenho uma reciprocidade do carinho, da atenção, do afeto. E isso ajuda no humor. Existe uma troca ali. Existe uma troca. Tá. Então, acho que é importante nesse sentido. Essa questão interessante, né, da relação dos bichinhos com os seres humanos, tem alguns que a gente até brinca que acabam pegando características do dono e vice-versa. Aquela história que o cachorro, o gato fica parecido com o dono, principalmente hábitos, manias da casa, né? Eu vou até chamar umas imagens que a gente tem. Foi feita uma pesquisa, pesquisadores do Japão e Estados Unidos revelaram como os bichos enxergam seus donos. Olha que interessante, Letícia.
Letícia. Eles separaram 45 pessoas, donas de cães, 25 de raça e 20 vira-latas, e chamaram 10 pessoas que não tinham nada a ver com a pesquisa, pessoas de fora, para relacionarem quem era dono de quem. E aí essa pesquisa teve 20% de acerto. Você concorda que existe essa mistura por causa da convivência do dia a dia? A gente fala que personalidade é temperamento mais caráter, né? Que temperamento nasce com a gente e o caráter vai na convivência. Vai se formando. Eu acho que na convivência do animal com o seu dono, ele começa a construir hábitos, como tem numa família, né? Então, as manias já sabem mais ou menos qual é a hora que o dono vai chegar em casa, a gente vê algumas experiências assim, como a gente vê a experiência de quando o dono morre, às vezes o bichinho também morre, o bichinho deprime, né? Eu tive uma experiência pessoal que meu pai teve câncer, ele foi se tratar em São Paulo e a cachorra não comia. Enquanto ela não ouviu a voz do meu pai no telefone, ela não comia, ela não tomava água. Histórias. Né? Então, assim, existe uma relação de proximidade, de convivência, como se fosse uma família mesmo. E aí tem eu já tinha visto algumas imagens dessa semelhança mesmo, né? Se a gente olha rápido, fica igual. Fica igual. Essa questão que você estava falando, né, das pessoas que deixam de fazer alguma coisa em função dos bichinhos, tem também pessoas que acabam transferindo sentimentos, um sentimento de perda, por exemplo, acaba transferindo pros bichinhos. Qual o perigo disso, Letícia? Eu acho que o perigo é essa questão que a gente fala de humanização dos animais, né? Então, assim, acho que às vezes, mesmo pessoas que não podem, por exemplo, ter filhos e aí, né, atribuem, eu tenho um cachorro e tal, e brinco, né, que é meu filho, e chama eu sou a mãe, filho, não sei o quê. Mas eu acho que tem que cuidar com esses excessos, né? De você realmente acreditar naquilo e deixar de fazer outras coisas que você precisa de socialização. Tem pessoas que acabam se isolando só com seus animais e acabam não tendo convivência com outras pessoas. Então eu acho que o cuidado é, como a gente sempre fala em psicoterapia, o exagero, né? É saber, buscar esse equilíbrio. Esse equilíbrio. Tá. Buscar uma dosagem que não atrapalhe a vivência. E às vezes até, assim, o tipo de comida que você acaba dando pro bicho e tudo mais, você acaba adoecendo. Tem uma questão apropriada do que você precisa fazer em termos de ração, em termos de cuidados que os veterinários recomendam. Então, às vezes, nesse excesso, né, a gente vê cachorros, por exemplo, com obesidade, porque ao invés de ter uma alimentação apropriada, começa a ter a mesma alimentação que o adulto. Acaba misturando. Mistura e atrapalha, inclusive, né, porque a gente diz, atrapalha a pessoa, mas às vezes atrapalha o bichinho também. Né? Encasacar demais, né, aí dá problema de pele. Então tem coisas aí que acabam sendo excessivas, que fazem mal. Sapatinho, né? Já veio um veterinário aqui que fez um alerta que muitas vezes prejudica porque tira a sensibilidade dos bichinhos, né? Sim. Então, acho que tem algumas coisas que a gente tem que cuidar, não só pela gente, né? Que é o dono ou que é o cuidador, mas também porque a gente pode prejudicar o nosso animal. E essa questão de viajar, muita gente sofre, né? Com essa questão, eu vou passar... Esquece que muitas raças, os cachorros, os gatinhos, estão acostumados também a ficar sozinhos. Eles se viram bem, né? Você falou de uma alternativa que são as creches, os hotéis, e tem uma história engraçada que tem um amigo seu que deixa você como responsável. Conta pra gente. Esse meu amigo, ele gosta muito do cachorro, tem uma relação muito bacana com o cachorro dele, e quando ele vai viajar, ele e a esposa, ele deixa... Aí eu tenho o contato do hotel pra perguntar se o cachorro tá bem, se tá tudo certo e tal. E ele brinca muito comigo, e eu acho que ele fala sério, que se acontecer alguma coisa com ele, com a esposa dele, pra eu adotar o cachorro dele, ou cuidar do cachorro dele. A Letícia fica responsável pelo cachorro. Madrinha, sou madrinha do cachorro. Tá, olha o que ele já pensa, assim, se acontecer alguma coisa, tu que cuida. Sim, porque é aquilo que a gente tá falando em relação às crianças, né? Você tem que se responsabilizar. Quanta gente abandona porque enjoa, ou porque a criança não quer mais, ou porque incomoda, porque educar é difícil e tal. Então, assim, eu acho que à medida que você adotou, que você comprou, você é responsável. Aquilo é uma criatura viva, né? Como cuidar de planta, né? Cuidar de bicho, cuidar de criança. Então, eu acho que essa coisa a gente não pode perder esse compromisso, né? Não é só a parte estética, tem que cuidar da carteirinha de vacinação em dia, saúde mesmo. Saúde. Né? Que é o que, quando tem muito cachorro, muito gato, às vezes a pessoa não tem uma condição financeira para bancar aquilo. E ela tem que admitir isso e, de algum modo, dizer, não, eu não posso adotar mais nenhum porque eu não tenho uma condição para isso.
Letícia, muito obrigada pela Obrigada participação. também. Essa conversa aqui que deu início ao nosso tema da semana, que vai ser esse universo pet, a relação dos bichinhos de estimação com seus donos. Amanhã tem mais programa Olhares. Agradeço muito a você pela companhia. A gente vai ficando por aqui. Você continua ligado na programação da Band Santa Catarina, porque vem aí Nader Kalil e Repórter Band. Beijo, até amanhã.